Olá galera, boa noite. Nós estamos aqui hoje para mais uma live da série Lives da Cidade do Amor. De início, eu quero pedir a vocês aí que hoje nós vamos falar sobre acessibilidade aqui na nossa cidade. E logo no início eu quero pedir a vocês que, se puderem, indicar essa live aí para os amigos, para os familiares. Aqui embaixo nós temos essa setinha aqui. Vocês podem enviar essa live para os seus amigos aí do Instagram e ajudar a gente a alcançar um público maior. Se vocês puderem curtir também, isso ajuda bastante a gente a fazer com que a live fique mais bem posicionada no Instagram, para que mais pessoas possam ver. Eu peço sempre isso porque isso ajuda bastante a alcançar um público maior. E é assim que a gente vai conseguir atingir várias pessoas e fazer com que esse tema seja bem difundido e divulgado. Boa noite, pessoal que está entrando. Menezes Dancers, B. Calado Advocacia, Davi Eliseu. Boa noite para todo mundo aí. Lembrar mais uma vez que nós temos um canal no YouTube. Todas as lives que nós fazemos aqui, elas ficam salvas no IGTV, aqui do Instagram, né? Do nosso canal aqui no Instagram. Mas todas elas vão pro canal no YouTube também. E lá, quem não tem Instagram, né, pode acompanhar lá mais facilmente. Menezes, nós vamos falar hoje sobre acessibilidade em espaços culturais de Belford Roxo. Nossa convidada já entrou. Deixa eu só nossa live e aí a gente começa a falar sobre esse assunto. Hoje nós vamos falar com a... Já está online ali. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tudo certo. Tudo. Tô sim, e você? Tô ouvindo. Então, ótimo. Já que agora a nossa convidada está aqui online com a gente na sala, eu vou apresentá-la para vocês. Nós hoje vamos falar com a professora e doutora Gabriela Souza Ribeiro, que é professora do IFRJ, aqui de Belford Roxo. Ela é doutora em urbanismo pela UFRJ e mestre em design pela UFPE e bacharel em desenho industrial. Além do mais, ela é coordenadora do grupo de pesquisa Território, Cultura e Identidade, que trata dos espaços culturais de Belford Roxo, a acessibilidade nesses espaços. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, a acessibilidade nos espaços culturais da nossa cidade. Seja bem-vinda, doutora Gabriela, fique à vontade. Se a senhora quiser, nós já apresentamos formalmente, mas fale um pouco mais sobre você, sobre a sua trajetória. Bom, obrigada. Bom, primeiro queria agradecer muitíssimo o convite. É um prazer para a gente estar aqui conversando um pouco mais sobre Belford Roxo, principalmente sobre os espaços culturais de Belford Roxo. Eu sou professora do IFRJ desde 2016, quando esse campus em Belford Roxo começa a ser implantado. E como você falou já, eu coordeno um grupo de pesquisa que atualmente está com um projeto de pesquisa estudando os espaços culturais em Belford Roxo. Esse projeto ele é financiado pelo próprio FRJ, pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, e pelo CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, o IFRJ ele, de vez em quando, vão ter alguns gatos miando, tá? Então, desculpa aí. Eu vou que eles participam. Eles gostam de interagir também. Então, o IFRJ, ele fomenta o projeto, né? Ele financia, nos dá um aporte financeiro, obviamente também um aporte em termos de infraestrutura, que infelizmente não é a ideal, mas é o que a gente tem. E ele também financia algumas bolsas de alguns estudantes. Então, hoje em dia, nós temos
3 estudantes fazendo parte desse grupo de pesquisa, a Tainara, o Matheus e a Caroline. A Caroline, ela, como já se formou no curso de produção de moda pelo IFRJ, ela hoje em dia ela participa como voluntária. Mas a Tainara e o Matheus, a Tainara é do campus Belford Roxo e o Matheus é do campus Nilópolis, eles participam como bolsistas desse projeto. Então, o projeto ele é intitulado Direito à Cidade, Acessibilidade e Direito à Cidade, Caminhos para uma Cidade Educadora. A proposta desse projeto, a gente entende que toda cidade, seja uma cidade rica, uma cidade pobre, uma cidade grande, uma cidade pequena, em toda cidade, essa cidade ela pode ser potencialmente uma cidade educadora. Porque em todos os locais, em todos os espaços da cidade, a gente está o tempo inteiro trocando informações nesses locais. Trocando informações com a cidade, trocando informações com as pessoas que fazem parte da cidade, sejam pessoas com deficiência, sejam pessoas sem deficiência, sejam pessoas que a gente conhece, sejam pessoas que a gente não conhece. As placas, diversas placas da cidade. A gente está o tempo inteiro trocando com essa cidade. E quando a gente pensa em Belford Roxo, isso não é diferente. Essa cidade ela pode ser também uma cidade educadora. Sendo que, porque a gente precisa também entender que a educação ela não se dá só dentro dos muros da escola, do muro da universidade, do muro dos estudos federais. É de forma mais ampla, né? Então, por isso que a gente está o tempo inteiro adquirindo conhecimento, trocando conhecimento com esses diferentes espaços. E a cidade, ela é o palco justamente para essa troca. Acho que na pandemia a gente viu bastante como a cidade faz falta. Na época que a gente estava de verdade em isolamento, né, que o isolamento estava se dando de uma forma mais efetiva, a gente viu como faz falta vivenciar a cidade, como faz falta os espaços de lazer, os espaços de educação, os espaços de cultura. E às vezes só andar na rua já faz uma super diferença até para a nossa saúde mental, né? A gente ficar só dentro de casa é complexo, digamos assim. Então, esse nosso... Hã? É enlouquecedor. Exatamente. Então, esse nosso projeto, a gente trabalha nesse movimento de tentar transformar Belford Roxo numa cidade educadora. A gente sabe que isso ainda é um caminho muito longo, porque, antes de tudo, a gente precisa realmente proporcionar qualidade de vida para a população. E Belford Roxo nem sempre, quando a gente vê os espaços públicos da cidade, quando a gente vê a cidade de modo geral, nem sempre a gente consegue ter uma qualidade de vida urbana efetiva nessa cidade. Então, a gente parte nesse projeto de 3 pilares. A importância da acessibilidade integral, a importância do direito à cidade e o próprio conceito de cidade educadora. Quando a gente fala em acessibilidade integral, a gente está falando em 6 tipos de acessibilidade. Acessibilidade física, que tem bastante a ver com as questões físicas mesmo, questões arquitetônicas, como, por exemplo, rampas. Acessibilidade comunicacional, então, todas as questões de comunicação, que vai desde sinalização até eu conseguir chegar, por exemplo, num espaço público, digamos que eu tenho uma deficiência visual. E aí eu preciso conseguir chegar num espaço público e conseguir me comunicar, visual não, desculpa. Digamos que eu tenho uma deficiência auditiva. Eu preciso chegar num espaço, digamos que eu chegue na prefeitura de Belford Roxo. Será que lá tem pessoas que poderiam falar Libras comigo, se eu não verbalizasse o que eu quero? Então, as questões de comunicação mesmo, e a própria comunicação dentro da cidade. Se eu tenho uma praça, que essa praça tem várias rampas, por exemplo, mas não tem uma sinalização de onde estão essas rampas, a menos que eu já conheça muito essa praça, não faz muito sentido ter as rampas e não ter a sinalização dessas rampas. Então, é fundamental ter a rampa, mas também ter a comunicação de que essa rampa existe, para que efetivamente essa acessibilidade física, que tem a ver com a rampa, se dê de uma forma mais efetiva. Também é importante a gente pensar em acessibilidade metodológica, onde a gente vai estar efetivamente aplicando métodos e técnicas que deem conta das diferentes possibilidades de atuação das pessoas no mundo. É importante também pensar em acessibilidade instrumental,
Se eu penso, por exemplo, que às vezes uma caneta, eu preciso de uma pega fina para essa caneta, para eu conseguir ter uma apreensão e conseguir escrever com essa caneta. Algumas pessoas não conseguem ter essa pega fina. Então, muitas vezes eu vou precisar de uma acessibilidade instrumental para os meus instrumentos de trabalho, os meus instrumentos de estudo, instrumentos vários para que as pessoas consigam desenvolver suas atividades. Acessibilidade programática tem a ver principalmente com as políticas públicas, onde vai permitir que essas pessoas, principalmente pessoas com deficiência, consigam efetivamente vivenciar essa cidade de uma forma mais plena. E acessibilidade atitudinal, que diz muito sobre os nossos preconceitos, sobre os preconceitos, principalmente em relação às pessoas com deficiência. Para que a gente também entenda que as pessoas com deficiência têm habilidades, capacidades e limitações como todos nós temos. Nós que somos considerados sem deficiência, não somos apenas plenamente capazes de tudo, né? Nós temos também nossas limitações como todas as pessoas têm. Então, a gente parte dos 3 princípios, né, da acessibilidade plena, do direito à cidade, que é um conceito do Henri Lefebvre, que esse direito à cidade é basicamente a gente entender que não é só o lance de, eu preciso ter uma rua asfaltada, eu preciso ter uma parada de ônibus em algum lugar, eu preciso disso também, mas eu preciso também ter voz ativa, ter capacidade de dizer como que eu quero essa cidade, aonde que essas paradas de ônibus têm que estar, como que essas ruas têm que estar asfaltadas, e as pessoas se sentirem também convidadas a vivenciarem os espaços delas, os espaços citadinos. E aí a cidade educadora, juntando a questão do direito à cidade com a questão da acessibilidade integral, ela meio que une isso tudo para que efetivamente as pessoas de uma cidade consigam vivenciar essa cidade, consigam trocar experiências na cidade, consigam aprender o tempo inteiro com essa cidade, com as pessoas da cidade, e também dizer que cidade é essa que elas querem. E aí eu não sei se eu continuo falando, ou enfim. Eu só queria fazer um comentário aqui. Eu acho muito interessante essa explicação, porque o público geral, a gente acaba não sabendo das diversas formas da acessibilidade, né, dos diversos campos, vamos dizer assim, né? A questão instrumental, a questão programática, isso é muito interessante. E eu queria só deixar um comentário aqui também, que a gente está fazendo essa live hoje, né? Porque, com esse assunto especificamente, porque no dia 21 de setembro foi o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. E aí, questão de agenda, eu e a doutora aqui, a gente conseguiu agendar para hoje, para fazer essa live, mas no mês de setembro, justamente para poder deixar isso bem claro. A data ela foi instituída em 82, perdão, ela foi instituída em 82 por movimentos sociais e foi oficializada em 2005 pela Lei 11.133, de 14 de julho de 2005. A data em si foi escolhida por causa por ser o dia da árvore e por causa da proximidade com a primavera. E justamente para poder dar a ideia desse renascer, né, desse florescer baseado nas reivindicações em prol da acessibilidade, da inclusão social e da participação plena na sociedade, como a doutora já falava. Foi totalmente por um ativista, que foi o Cândido Pinto de Melo, que era um ativista de pessoas com deficiência, e isso no início da década de 80, e essa data foi aceita com essa ideia, né, do florescimento, de aproveitar. E é por isso que nós estamos falando sobre esse assunto hoje, né? Finalizando aqui, provavelmente não. Essa é a nossa última live do mês de setembro, né? E aí a gente está abordando esse tema. Curiosamente, esse mês também é o mês do Setembro Azul, que fala sobre as questões da surdez, do surdo, né? E a cidade acessível, a acessibilidade, ela não é só baseada nas rampas de acesso, como de uma forma geral a gente acaba imaginando que para A acessibilidade gente tende a
Pode falar. Desculpa, te cortei. A gente tende a relacionar a questão da acessibilidade só a questão da rampa, né? Só que mesmo para as pessoas com deficiência física, nem sempre a rampa ela é suficiente, né? Isso. E às vezes a gente vê alguns espaços que tem rampa, só que essa rampa ela não é executada de uma forma correta e aí acaba a própria rampa também acaba gerando uma barreira. E acho que também é fundamental a gente falar que quando a gente pensa em acessibilidade, a gente não pode esquecer da questão da autonomia. Porque, voltando um pouquinho à questão do projeto, a gente focou nos espaços culturais, porque a gente entende a importância da cultura e, principalmente, a gente entende que a falta de cultura ela é muito ruim para a sociedade como um todo, né? Então, a gente estudou, a gente primeiro aplicou um questionário, tanto presencialmente como online, com a população de Belford Roxo. E aí as pessoas falaram para a gente alguns espaços que elas entendem como espaços culturais em Belford Roxo, e a gente focou em 3 espaços: a Casa da Cultura, a Praça de Heliópolis e a Vila Olímpica. E aí, quando a gente vai analisar, a gente chegou a fazer algumas observações sistemáticas, algumas visitas técnicas nesses locais, e a gente percebeu que esses 3 locais, num olhar um pouco mais desatento, a gente poderia até dizer que tem, por exemplo, acessibilidade física. Mas, por exemplo, a Praça de Heliópolis, ela foi reinaugurada há relativamente pouco tempo. Mas a forma como as rampas na Praça de Heliópolis elas foram feitas de uma forma que gera uma barreira. Então, a pessoa tem a rampa, além disso, a rampa não é sinalizada, em termos de sinalização vertical, só tem a sinalização horizontal no chão. E aí a pessoa usuária de cadeira de rodas, por exemplo, ela não consegue acessar essa rampa sem a ajuda de outra pessoa, porque fizeram a rampa com um desnívelzinho que faz com que a pessoa possa cair, possa se acidentar de alguma forma. Se a gente pensa na Vila Olímpica, a entrada da Vila Olímpica, ela também é uma rampa, só que ela é uma rampa com um ângulo de inclinação. Oi? É bem íngreme. Bem íngreme, exatamente. Então, novamente, as pessoas não necessariamente vão conseguir, a pessoa precisa ter um preparo físico, na real, muito, muito elevado para ela conseguir transpor aquela elevação ali na Vila Olímpica, por exemplo, sem a ajuda de outra pessoa. Então, parece assim, mas tem acessibilidade, pô, tem rampa, não tem escada e tal. Só que acessibilidade sem autonomia não é necessariamente acessibilidade, né? Se as pessoas sempre dependem de outra pessoa para ajudá-las, para fazer com que elas transponham, né, esses obstáculos de alguma forma, essas barreiras, então isso não é acessibilidade. Sim. O Menezes Dancers, ele fez uma pergunta que ele mandou um comentário aqui, mas a cultura começou a entender e a perceber que não só as rampas vivem, os cadeirantes passaram. Eu acho que é basicamente isso que a gente está conversando mesmo, sobre a questão que não é só rampa, de rampa vive a acessibilidade. E é uma Exatamente, né? acreditando que é o necessário. Ele comentou aqui de novo que ao dar oportunidades em outros segmentos, com dança, teatro, etc. Sim, Uhum. a gente acaba realmente pensando, como a senhora falou, sobre a questão da uma vista, passando a vista grossamente, a gente realmente acredita que tem acessibilidade em vários pontos culturais e em outros pontos da cidade. Só que numa visita técnica, com um olhar técnico, Uhum. essas peculiaridades que, para mim, passaria despercebido. Na Vila Uhum. Olímpica, por exemplo, eu já fui várias vezes e, sim, para mim ela tem acessibilidade. Mas agora, vendo por esse outro ângulo, com certeza, para uma pessoa sozinha, um cadeirante, ter a autonomia de subir aquela inclinação é realmente muito complicado. Eu acho que o Exatamente. ponto mais importante dessa live é abrir os olhos, enxergar que nós, que não somos
gente que não vivemos essas dificuldades diariamente, possamos as dificuldades que as pessoas passam, né? E lutar, e literalmente lutar junto com elas para que esses espaços, não só esses espaços culturais, mas que toda a cidade seja uma cidade acessível para todos. Sim. Uhum. A gente, foi o que eu falei, né? A gente resolveu focar nos espaços culturais porque a gente tinha um ano de pesquisa, né? A princípio. Então, se a gente fosse resolver, fosse tentar fazer a pesquisa na cidade como um todo, seria muita coisa, a gente acabaria não fazendo uma pesquisa com qualidade. Então, era importante a gente focar em alguns espaços para dar esse início, na pesquisa. Então, a proposta agora é que a gente, inclusive, leve para a prefeitura as nossas sugestões de melhorias aos problemas em relação à acessibilidade que a gente encontrou. E a gente entende também que, como você falou, inclusive, a gente precisa pensar a acessibilidade, a cidade e a acessibilidade como um sistema como um todo, né? Então, digamos, vamos pensar no melhor dos mundos, que, por exemplo, a Casa da Cultura, ela vai passar por uma super reforma, e aí ela vai ter todos esses 6 tipos de acessibilidade que eu falei. Só que aí as pessoas não têm, por exemplo, um transporte público de qualidade, que elas consigam chegar nesse local com autonomia, com segurança, e com conforto, porque conforto também não é uma coisa supérflua, né? Também é tipo básico na nossa vida, né? Então, não adianta um espaço apenas ser super acessível se a cidade como um todo não é, se o sistema como um todo não é, né? As coisas não estão dispersas. Não adianta eu pensar só em um aspecto, eu preciso pensar no aspecto como um todo. E aí, esse transporte público, ele precisa ser de qualidade, tanto para as pessoas com deficiência, como para as pessoas sem deficiência, como a cidade como um todo. O que a gente defende é que quando os espaços, os transportes, os processos, a sinalização, o sistema como um todo, ele é acessível para uma pessoa com deficiência, para diferentes pessoas com deficiência, ele vai ser também, pensando na lógica do design universal, ele vai ser acessível para pessoas que não têm deficiência. Só que o contrário nem sempre vai dar certo. Então, se eu penso numa rampa, por exemplo, eu que não uso cadeira de rodas, que não uso muleta, vou conseguir chegar no local que eu quero tranquilamente com essa rampa, a partir dessa rampa. As pessoas que usam cadeira de rodas, por exemplo, elas vão precisar dessa rampa. Elas não têm uma outra, digamos que tenha um batente ou que tenha uma escada. Elas não têm como transpor essa escada, por exemplo. Então, essa acessibilidade, pensando nesse design universal, ele é bom para todo mundo. E também eu acho que uma outra coisa que a gente às vezes esquece é que a gente vai envelhecer. Sim, na melhor das hipóteses, né? A gente vai envelhecer. Então, quando a gente pensa que a gente vai envelhecer, o corpo ele é uma máquina, né? No fim das contas. Então, quando a gente pensa que essa máquina vai desgastando, é normal do corpo ir perdendo um pouco as funcionalidades, dependendo do, do tanto, assim, né? Do quanto você. Isso às vezes tem a ver, enfim, tem a ver com a própria idade, que o corpo vai perdendo a funcionalidade. Às vezes acontece de várias vezes. É, enfim, acontecer alguma coisa, você tem algum acidente, enfim. Mas, na melhor das hipóteses, você vai envelhecer sem nenhum tipo de acidente, digamos, mas o corpo gradualmente vai perdendo a elasticidade, a gente vai usando um óculos com um grau maior, enfim, vai perdendo um pouquinho das funções, né? Então, se a gente pensa numa cidade acessível, a gente, quando for um pouco mais velho, a gente vai usufruir dessa cidade também. E não só quando for mais velho, né? Se a gente pensa que quando a gente coloca, às vezes, as mulheres colocam um salto alto e a gente anda nas calçadas, uma calçada esburacada, andar de salto alto é muito mais difícil do que quando a gente está de tênis. Então, Até assim, mesmo, são. cortando assim, ó, até mesmo com uma pessoa que está com um carrinho de bebê, seja o pai ou a mãe, Exatamente. uma babá ou qualquer Uhum. outra pessoa que esteja com um carrinho de bebê. É muito dificultoso você acompanhar, sobe degrau, desce degrau, sobe calçada, Uhum. desce calçada, porque
E é uma coisa que eu não sei, sinceramente, se como que seria feito, mas uma padronização das calçadas, porque cada pessoa faz uma calçada do jeito que quer, e aí uma faz uma rampa porque entende que isso é necessário, aí vem o vizinho do lado, faz um elevado para sua casa enorme, e aí faz uma rampa de acesso, por exemplo, para a garagem dele, mas aí cria um Uhum. degrau para outra calçada que é reta, que é plana, então, tipo, Exato. matou uma calçada que era Uhum. para ser acessível. Uhum. Aí a prefeitura realmente precisa, como eu poderia dizer, E é uma coisa precisa pegar para si essa responsabilidade, né? Acho que lógico que tem a autonomia das pessoas de quererem colocar a calçada delas da forma como elas querem, mas também precisa, primeiro, ter talvez um processo educativo, né? Junto às pessoas, para que todos entendam que a calçada é um bem público. É um espaço de passagem, às vezes não é só de passagem, às vezes as pessoas ficam lá e ficam papeando e tal. Às vezes é um espaço de encontro também, mas ela é pelo menos um espaço de passagem. Então, se ela é um espaço de passagem, ela precisa estar padronizada, de forma que realmente é, ela não cause possíveis acidentes, tanto para as pessoas com deficiência como para as pessoas sem deficiência. Você ter que passar o tempo inteiro olhando para baixo, para as calçadas, por conta desses desníveis, é muito, muito chato, né? Muito incômodo. Então, se a gente tem calçadas padronizadas, calçadas acessíveis, onde as pessoas vão conseguir caminhar ali de uma forma com segurança, com autonomia, é o melhor dos mundos, né? O ideal. E aí Sim. a prefeitura realmente precisa ter, enfim, pegar para si, né, essa responsabilidade. Deixa eu fazer só uma intervenção aqui. A Becalado Advocacia, ela está dizendo que é isso, tem-se essa visão capacitista de que cultura, autonomia, conforto é supérfluo para a PCDS. E o Menezes Denser está dizendo que é bom senso, né? Falta bom senso, na verdade, em boa Uhum, parte da população, infelizmente, que uhum, gera esse desconforto para pessoas com uhum, deficiências e para não pessoas, para pessoas que também não têm deficiências, porque uhum. É se o bom interessante senso imperasse, essa isso colocação. facilitava bastante. Ah, desculpa, eu não Não, ouvi por essa exemplo, última parte. se o bom senso imperasse, né, isso facilitaria bastante Uhum, todo o processo uhum, e tanto para a população quanto para a própria prefeitura, né, uhum. fazendo essas adequações e essas normatizações de calçadas, por exemplo. É interessante essa colocação que a Becalado fez, porque realmente a gente vive cada vez mais um discurso, né? Não, acho que a gente não vive, mas a gente tem um discurso bastante presente hoje em dia no Brasil de que cultura é supérfluo. E aí, quando a gente pensa que a gente está o tempo inteiro vivenciando a nossa cultura, a forma como a gente fala é cultura, a forma como a gente caminha na cidade é cultura, a forma como a gente interage com as pessoas é cultura. A cultura ela não está necessariamente só dentro do teatro, só em show, só na música. Isso é fundamental também. E é fundamental que tenha acesso e que tenha uma cultura de qualidade, essa cultura mais institucionalizada, né? Tanto para as pessoas com deficiência como para as pessoas sem deficiência. É tão importante a cultura como é importante a gente se alimentar todos os dias. Então, a gente também precisa entender que faz parte das obrigações do governo nos proporcionar alimentação, nos proporcionar educação, nos proporcionar saúde, nos proporcionar moradia e nos proporcionar cultura e lazer também, porque inclusive quando a gente pensa em cultura e lazer, ela vai complementar também a nossa educação. A gente não consegue falar de educação sem falar de cultura. E muitas vezes a gente também não consegue falar de lazer sem falar de cultura e às vezes também sem falar de educação. E aí a questão do bom senso, eu acho que tem a ver com bom senso, mas eu acho perigoso quando a gente fala de bom senso. Porque bom senso para mim não necessariamente é bom senso para ti. Então, eu acho que a gente precisa lembrar que a gente tem uma legislação
linda quando a gente fala de acessibilidade, quando a gente fala de direitos das pessoas com deficiência. Mas parece que essa legislação não pegou, né? A gente tem umas leis que às vezes pegam e outras não, entre aspas. Mas o que a gente percebe nas nossas cidades é que essa legislação, ela ainda não foi efetivada. A gente tem, por exemplo, a NBR 9050, que é a norma regulamentadora que vai tratar das questões de acessibilidade, que aquilo ali é o mínimo que tem que ter em todos os locais. Mas a gente vê inaugurações e reinaugurações de vários espaços, de vários espaços públicos, ou mesmo espaços coletivos, que parece que esquecem que existe essa normatização. Só que já não dá mais para a gente simplesmente achar normal isso ficar esquecido. Então, isso realmente a gente precisa lutar cada vez mais para que esse mínimo, né, que é a implementação das normas que estão na NBR, elas sejam efetivadas, elas sejam realmente colocadas na cidade para que as pessoas com deficiência e sem deficiência também tenham autonomia, tenham conforto, tenham realmente uma acessibilidade plena nos diferentes espaços da cidade. E aí eu falo tanto a importância dos espaços públicos como dos espaços coletivos, porque se a gente pensa num shopping center, ele não é um espaço público, ele é um espaço coletivo. Mas a partir do momento que ele é um espaço coletivo privado, mas a partir do momento que ele é um espaço coletivo privado, que ele se propõe a atender as pessoas, ele também precisa estar dentro dessa regulamentação. Ele também precisa ser acessível e precisa abarcar as diferentes pessoas que existem no mundo, porque acho que a gente também sempre precisa lembrar que faz parte de todo mundo ser diferente. Todos nós somos diferentes uns dos outros, e acho que isso é uma das coisas mais lindas de sermos seres humanos, né? E aí a gente precisa também lembrar que isso como acho que foi a Becalado que falou a questão do capacitismo, né? Sim. Da mesma forma que tem a questão do racismo, do machismo, da LGBTfobia, também tem a questão do capacitismo, que é justamente esse preconceito contra as pessoas com deficiência, que, no fim das contas, a gente está falando sempre do que é diferente, seja do machismo, seja do racismo, seja da LGBTfobia, as pessoas partem do princípio que aquelas que são diferentes umas das outras, elas têm que ser excluídas. E faz parte da essência do ser humano ser diferente. Então, não tem como simplesmente a gente falar, a gente naturalizar isso, de modo algum. Acho que nunca teve, né? E acho que hoje em dia tem cada vez menos como isso ser naturalizado. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. De acordo com as pesquisas que vocês fazem, né? Quais seriam os próximos passos, na verdade, de acordo com os dados que Então, vocês já têm? Você falou no início que vocês querem, vocês estão para acionar, não, mas eu esqueci a palavra, contactar a prefeitura, né? Quais são esses passos, futuros passos? Então, a pesquisa, ela começou em agosto do ano passado, e aí a gente tinha uma metodologia que tinha muito a ver com uma pesquisa de campo, realmente. A gente primeiro fez esse questionário que eu falei, né, que a gente identificou os espaços culturais de Belford Roxo, depois a gente selecionou, a gente fez um mapeamento para a gente entender como que se dava essa distribuição espacial. A gente percebeu que os bairros que são mais urbanizados em comparação à média da cidade são os que mais têm espaços culturais. E a gente focou nesses 3 espaços que eu falei, né? A gente fez visitas técnicas nesses locais, a gente percebeu que eles têm em comum essa falta de acessibilidade. E aí, um outro momento da pesquisa seria a gente levar pessoas com deficiência lá nesses locais para eles irem relatando as dificuldades e as facilidades deles nesses locais. Só que aí veio a pandemia. E aí, nisso que veio a pandemia, a gente não conseguiu desenvolver essa parte da pesquisa. Então, a gente desenvolveu alguns formulários, alguns questionários que estão sendo aplicados online, que o link, inclusive, está no... Eu já preenchi.
Ah, obrigada. O link está na nossa bio, então quem puder preencher, super agradeço. A gente vai continuar com essa parte, né, da metodologia, Uhum. e a proposta é que a gente também desenvolva algumas recomendações projetuais de como essas melhorias podiam ser, de como resolver, né, esses problemas em relação à capacidade, à acessibilidade que a gente viu. E o projeto vai continuar por mais um ano para a gente entender também como que as pessoas com deficiência se percebem em Belford Roxo, como que elas se entendem nessa cidade, porque algumas coisas, a gente chegou a entrevistar alguns gestores desses 3 locais que eu falei, e a gente percebeu, na fala de alguns, um preconceito em relação às pessoas com deficiência. Então, a gente está, nesse segundo momento da pesquisa, além da gente querer continuar desenvolvendo essa metodologia para analisar efetivamente a acessibilidade nos espaços, a gente também está querendo entender que discurso é esse que está presente na cidade de Belford Roxo sobre as pessoas com deficiência. Que discurso é esse que passa pelo imaginário da população, tanto da população com deficiência como da população sem deficiência, e que isso, no fim das contas, reverbera em como que essas pessoas vivenciam essa cidade. Se as pessoas acham natural as calçadas serem da forma que são, muitas, em alguns locais elas não existirem, dificultando ainda mais a vida, por exemplo, das pessoas com deficiência, se a maioria da população entender que isso é natural, fica muito mais difícil a gente acionar a prefeitura, a gente pressionar a prefeitura para que isso mude. Se a maioria da população entende que não, é importante ter, por exemplo, calçadas acessíveis, calçadas seguras, calçadas que tenham uma acessibilidade, que tenham conforto e segurança para todas as pessoas, tanto as pessoas com deficiência como para as pessoas sem deficiência, é muito mais fácil que a prefeitura entenda que realmente ela precisa fazer isso. Então, a gente está vai começar esse segundo momento da pesquisa tentando entender que discurso é esse que está presente na cidade, como que isso reverbera, como é que isso faz com que as pessoas vivenciem mais ou menos essa cidade, elas se sintam mais acolhidas ou menos acolhidas, elas se sintam parte integrante dessa cidade ou não. Então, a gente vai continuar a pesquisa, tanto essa parte que eu falei, que tem muito a ver com os questionários, que está na nossa bio, por favor, respondam, como essa segunda parte, que a gente vai tentar entender que discurso é esse que está presente. Pessoal, eu vou depois disponibilizar o link também que está na bio do Instagram do @acessibilidade na BXD, que é a página do projeto Território, Cultura e Acessibilidade. E eu vou pegar esse link e vou deixar disponível. Quem quiser, né? O pessoal, se puder, segue lá o perfil do projeto. Mas eu vou salvar esse link comigo e quem quiser, eu mando via direct ou faço uma publicação no Stories, alguma coisa assim. Show. Simples, o pessoal não precisa ficar muito assustado, tá? São perguntas simples, especificamente a Vila Olímpica, a Casa de Cultura e a Praça de Heliópolis. São esses espaços que abraça e faz essa pesquisa lá. Então, perguntas sobre acessibilidade, sobre como você enxerga o ambiente, a acessibilidade. É coisa bem simples, né? Em pouquíssimos minutos, acho que em 2 minutos, 6 minutos, você resolve. Resolve não, você faz essa pesquisa, você responde essa pesquisa. Questionário. Está lá da advocacia, está dizendo aqui que vocês perguntam, né? Vocês pretendem articular com movimentos sociais, fazer pressão política? Isso é luta, né? É bem Com basicamente o que a certeza. gente está falando aqui. O intuito, né, de lutar realmente, não só apresentar o projeto, que é algo muito importante, mas não só deixar apresentar e deixar ao vento, é lutar, né? Vocês têm Exatamente. essa ideia de acionar os movimentos sociais e pressionar o governo de uma forma geral? Com certeza. A gente já tem uma parceria com o Conselho Municipal de Defesa da Pessoa com Deficiência. A proposta é que a gente, quando fizer esse relatório, né, das propostas de melhoria, os problemas que a gente encontrou,
a gente acione os movimentos sociais, a gente encaminhe esse relatório para a prefeitura para que a gente realmente possa lutar, para que a gente possa disputar, para que essa cidade efetivamente ela seja mais acessível, ela seja mais inclusiva, ela seja mais humana, né? Acho que talvez o humana sintetize de uma forma mais ampla, né? Porque é preciso entender que as pessoas são diferentes e isso faz parte de todos nós. Então, quanto mais humana e mais inclusiva essa cidade for para as diferentes pessoas, para a diversidade de pessoas que existe no mundo, é fundamental, né? Isso é bacana. Conta com o nosso apoio também, tá? Já pode Já estou contando, já estamos contando. oficializar aqui a parceria com o GV Roxo, tá? Show. A gente Uhum. está ao lado da nossa população, ao lado da nossa cidade. E quanto melhor for a cidade, mais orgulho a gente vai ter dela. E o nosso Com projeto certeza. é ter orgulho, é mostrar que nossa cidade ela não é a cidade que as pessoas pregam. Por mais que a gente saiba que existe muita coisa a melhorar, não só aqui, como em todas as cidades de todo o mundo, a gente vai focar nas benfeitorias, na cultura, na arte, na história da nossa cidade. E lutar por essas melhorias para a nossa população é o que nos motiva a defender e brigar realmente. Eu até brinco que às vezes a gente defende a cidade na força do ódio, sabe? De ter que, tipo, as pessoas falam tão mal às vezes que a gente tem que usar desse recurso, né? Para poder brigar e falar, não, não é bem assim que funciona. Então, assim, Exatamente. pela nossa cidade, pela nossa população, é uma das bandeiras que o, o nosso perfil aqui carrega e vai levar com certeza a ver que ela tá rindo. Mas é basicamente assim, às vezes a gente tem que brigar realmente pelo ódio para conquistar alguma coisa. E se for algo que abraça a nossa população inteira, a briga vale muito mais a pena. E isso com Sem certeza. dúvida. Uhum. A vida, Com quem está certeza. A rindo, gente está, quem pode estamos estar juntos rindo, nessa. é sério. Doutora, eu vou deixar. Você tem mais alguma coisa a falar sobre o projeto? Você quer falar mais alguma coisa sobre o grupo? Fica à vontade, tá bom? Eu não vou fazer mais perguntas, porque as perguntas que eu tinha planejado fazer, na nossa Uhum. conversa, as respostas do que eu ia perguntar. Então, eu já deixo mais deixo a senhora livre, né, para mais algum assunto referente a isso, tá ok? Eu acho que foi ótima a nossa conversa, queria muito agradecer. Acho que quanto mais conversas, né, como essa, que a gente possa realmente refletir sobre como que essas cidades, seja que cidade for, ela, elas precisam ser inclusivas, e aí Belford Roxo não está fora disso, elas precisam ser inclusivas, a gente precisa entender realmente essas cidades como espaços de trocas. A maioria da população hoje em dia vive em cidades. A gente tem hoje em dia mais da metade da população vivendo em cidades. Então, as cidades elas precisam realmente ser confortáveis, ser seguras, ser acessíveis para a maioria da população, para toda a população, né? Que é o ideal para toda a população. E aí, enfim, acho que é isso, né? Agradecer, lembrar que se a gente for ver alguns estudos sobre pessoas com deficiência, vão ter alguns estudos que vão dizer que vão ter pessoas que realmente não vão ter autonomia. Sim, faz parte também da diversidade de pessoas, mas se a gente pensa que essas pessoas que não vão ter autonomia, elas têm pessoas que estão cuidando delas, essa cidade também precisa estar o mais acessível, estar plenamente acessível para que essas pessoas que são cuidadas por outras pessoas tenham condição de vivenciar essa cidade, ainda que não de uma forma autônoma. E lembrar que todas as pessoas que o ideal é que essa cidade seja a ser plenamente acessível, com conforto, com qualidade de vida, com segurança e com autonomia, que não existe acessibilidade sem autonomia, e acessibilidade, autonomia, conforto e segurança nada mais é do que qualidade de vida. E se a gente pensa em qualidade de vida, a cultura, a arte, o lazer, a educação também não podem estar fora disso.
Isso tudo não é supérfluo, isso é o básico de que toda cidade precisa proporcionar aos seus habitantes, aos seus cidadãos e cidadãs. Acho que é isso. Hoje eu posso dizer que eu aprendi, todo dia a gente aprende um pouco, né? Mas essa questão da acessibilidade sem autonomia, ela, hoje realmente eu posso dizer que a partir de hoje eu vou enxergar isso de uma forma muito diferente. Nunca tinha pensado Uhum, por esse âmbito, né? Que, porque a gente acaba uhum, pensando, a gente acaba criando no imaginário que a pessoa que necessita dessa acessibilidade diferenciada, ela pode estar acompanhada de alguém para ajudar. E isso acaba ficando no nosso imaginário e a gente é meio que não tenta enxergar de outra forma, né? A gente acaba, às vezes, uhum, não exercitando a empatia que a gente deveria exercer com essas pessoas que necessitam dessas necessidades especiais. Eu, mais uma vez, uhum. eu vou deixar aqui bem claro que nosso perfil vai estar apoiando. Conta com a gente sempre. Já vou deixar aqui de Obrigada. antemão um convite para uma futura live, uma próxima, futura não, futura é muito longe, para uma próxima live, ainda abordando esse tema da acessibilidade. Uhum. Vai se organizando ao longo desse final de ano, do ano que vem, não sei como vai ficar porque está tudo muito louco, né? Mas eu já deixo de antemão um convite feito à professora e agradecer imensamente, porque era um assunto que eu queria muito trazer à tona aqui para nossa série de lives da Cidade do Amor, né? E agradecer o pessoal que compareceu aqui, que comentou. A Neide Rodrigues está dizendo parabéns, Gabi, o reconhecimento, as diferenças e que vale lutar por direitos como acessibilidade nas suas diferentes dimensões. Gabi, excelente a live. Foi a Neide Rodrigues que disse isso. Agradecer o. Uhum. Teve mais um comentário aqui que passou despercebido. Foi a Tata Farias. Ela disse que se atentar à mobilidade também, porque tem moradores que residem em Belfort Roxo e precisam pegar duas ou mais conduções para ir para um bairro próximo, para acessar esses locais. Isso é verdade, né? Às vezes a gente sabe que para acessar os pontos turísticos ou culturais da nossa cidade, Uhum. o acesso a esses locais não são dos mais fáceis. Para quem mora em Belfort Roxo É. sabe a dificuldade que é, às vezes, de transitar na cidade. Eu quero agradecer Uhum. quem participou. Lembrando sempre. Pode Ai, falar, desculpa. pode falar. Não, e lembrando que esse transporte ele precisa ser de qualidade para todo mundo e acessível também, né? Sim. Desde os pontos de ônibus precisam ter é, sinalização, precisa ter informação de quais são as linhas de ônibus que passam ali. Esses ônibus, os próprios motoristas, né, precisam ser treinados de como utilizar os equipamentos, que às vezes até tem elevador, por exemplo, nos ônibus, mas o motorista ele não é treinado em como utilizar esse equipamento e aí acaba não tendo acessibilidade. Então, entender que essa acessibilidade é um sistema mesmo, né? Que é Sim, muito amplo e que a gente precisa estar o tempo inteiro lutando para que efetivamente essa acessibilidade plena se dê, gerando qualidade de vida para toda a população. Se a isso gente é um pensa, por fato. exemplo, nessa numa parada de ônibus que tem uma sinalização adequada, com todas as linhas que passam ali, os trajetos, às vezes, sei lá, o valor do ônibus, às vezes quem não está acostumado a pegar ônibus não sabe, então, não sei se eu vou ter dinheiro, sei lá, quais são as linhas que passam, como é que elas podem fazer uma integração entre uma e outra. Enfim, pensar que transporte também precisa ser acessível, precisa ter qualidade, também não é um supérfluo, né? Com certeza. A Vivian Martins está dando parabéns, a Morena 3.0 também está dando parabéns aqui com os emojis. Flávio Sabra está parabenizando vocês, os alunos que estão envolvidos diretamente na pesquisa, e diz mais que acessibilidade para todos e para além das rampas. Essa é a nossa nova luta, né? Aqui no nosso perfil a gente vai lutar por isso Exatamente. também. Agradecer a todo mundo que Uhum. participou. Pessoal, se puder salvar essa live aí no Instagram, curtir, comentar, isso ajuda bastante no nosso engajamento aqui. Deixar o lembrete que essa semana, até o final de semana, eu vou colocar essa live e a live que a gente fez sobre
o Setembro Amarelo. A gente vai disponibilizar as duas até o final de semana no canal no YouTube. Eu fiquei muito atolado essa semana, não tive tempo de fazer isso. Mas até o final de semana a gente coloca as duas lives lá no canal no YouTube. O canal no YouTube é IG, underline, Belfor Roxo, o mesmo nome aqui do nosso perfil. Se o pessoal puder se Uhum. inscrever lá também e seguir o canal lá, isso ajuda bastante a gente. Agradecer a professora Gabriela, que participou aqui da nossa live, e salientar o pessoal, segue lá o arroba acessibilidade na BXD. É o perfil que está com esse projeto, com esse grupo de pesquisa. E lá, logo na bio deles, você encontra o link para a pesquisa. E quem puder responder, isso vai ser de muita importância para a nossa cidade. Lembrando que é uma cidade acessível, é uma cidade boa, plena para todo mundo. Não só para quem necessita dessas pessoas que têm necessidades especiais. Assim. A acessibilidade ela compreende a cidade toda. Né? As considerações finais, professora? Agradecer de novo e vamos lutar aí por uma cidade cada vez melhor para todo mundo. Isso aí, essa é a nossa nova bandeira. Muito obrigado, uma Exato. boa noite Vamos a todo junto. mundo. E eu vou Boa finalizar noite. aqui, tá ok? Obrigada. Tchau, tchau, galera. Tchau, boa noite.